Renovo aqui meus cumprimentos feitos no início dessa solenidade, né, ao tempo que anuncio que a diplomação faz parte do processo eleitoral, é o último ato do processo eleitoral. Nós tivemos as convenções, propaganda, campanha, eleição, e hoje finalizamos com essa solenidade. E neste ato não poderia deixar de agradecer a Deus, né, por ter dado essa oportunidade de presidir essas eleições difíceis, né? Já tinha experiência de presidir eleições de nível dessa, de Elas Bom Veloso, Valença, Barras, Parlandinha, algumas, né, Curimatá, mas sabia que seria um desafio. Mas também tinha o povo elasbonense tem uma tradição, né? Um povo ordeiro, um povo pacato, lógico que tem aquela disputa, aquela animosidade que às vezes, né? Mas graças a Deus nós contamos com uma boa equipe, a quem eu renovo os agradecimentos já feitos pela manhã, Amadeu, Lívia, Erisvaldo, a junta aqui representada pela professora Rosilene, que ainda tem o Brivaldo e Josivan, que não vieram, também os valorosos trabalhos dos técnicos de urna também, e principalmente os mesários, cidadãos e cidadãs lesbonenses que prestaram relevante serviço no dia da eleição. Às vezes a gente nem percebe, nem destaca um serviço tão bem valoroso como é o mesário, né? O mesário que presta um serviço voluntário, apesar de ser convocado, mas ele não tem um retorno, né? Uma gratificação assim como alguns recebem, mas eles fazem um trabalho sério, honesto, né? São pessoas que são recrutadas pelos seus atributos morais, por integridade, né? Não é qualquer um que vem para participar da eleição como mesário, e de modo que eu fico muito satisfeito, agradeço demais. Acredito que aqui não tenha nenhum, talvez não, pelo trabalho. Parabéns aí, viu? Você está representando toda a comunidade aí dos mesários, viu? Obrigado. E não poderia também deixar de agradecer o trabalho do Tenente Sanches aqui, toda a sua equipe, durante toda a campanha e do dia da eleição, ao promotor de justiça, doutor Jaime, que, embora seja a primeira eleição, né, doutor? Tranquilo, fez um trabalho bastante profícuo, com eficiência, prontidão. Agradeço também a compreensão dos advogados, aqui representados na pessoa do doutor Ícaro, e dizer que foi uma eleição desafiadora, né? Nós, a cada dia, com esse processo de formatização, a justiça eleitoral, ou seja, no geral, as redes sociais, então a justiça eleitoral, a justiça como um todo, não tem como acompanhar a velocidade da informação, a velocidade do que é noticiado na mídia, nos portais, com precisão. Nós sempre ficamos atrás, não conseguimos acompanhar. Infelizmente, faz parte da modernidade, essa onda, né, essa onda da internet. E nós, na medida do possível, tivemos a felicidade de contar com a equipe, a partir do Ministério Público, a compreensão do advogado, que eu já falei, mas chegava dias que a gente recebia 4, 5, 6 representações para despachar. E aquilo era muito angustiante, porque a gente já estava em desvantagem, né? Porque quando chegava a representação, a notícia estava correndo nos portais, né? Se aquela notícia era verdadeira, era fake news, o estrago já estava feito, né? O certo é que a gente fez o possível para amenizar, minorar os malefícios dessas informações falsas, às vezes, né? E temos a resposta. A Justiça Eleitoral fez o seu papel na medida do possível, respondendo todos os processos, todas as demandas, despachando no tempo razoavelmente, né? Não dava para ser prontamente para sanar uma notícia falsa de imediato, porque é impossível, logicamente, né? Mas contribuímos com a democracia na medida do possível, né? E por fim, eu me dirijo aos eleitos diplomados, né? Digo mais uma vez, encerramos um ciclo democrático com respeito à soberania popular e à Constituição. E com o término desse ciclo,
as paixões eleitorais devem ser substituídas pelo respeitoso embate entre situação e oposição, pela necessidade de uma união, pelo engrandecimento do município, né? Não devemos, de forma nenhuma, continuar nessa disputa, né? Como se fosse as eleições, elas encerram, o processo eleitoral encerra com a diplomação. E no início do mês, a partir do dia 1º, iniciam os mandatos de cada um dos senhores e senhoras. Então vamos pensar no interesse coletivo, na política com P maiúsculo, aquela que visa o bem comum, certo? Então que esse diploma que cada um de vocês recebe, que simbolize a serenidade, simbolize a humildade, e que façam, né, dele um instrumento de pacificação, um instrumento de dignidade ao povo velasbonense. E a humildade do ser humano ou do gestor público, ela não se dá só pela palavra, mas pelas atitudes, pelo modo como se trata, né? Então nós esperamos que todos, cada vereador, cada vereadora, prefeito, vice-prefeito, trate as instituições da justiça, o Ministério Público, os órgãos de controle, com aquele respeito que deve se esperar de cada gestor público, de cada agente público, né? E principalmente o cidadão, né? O cidadão, ele é o maior beneficiário do serviço público. Ele busca serviço de saúde, busca o serviço de educação, e na verdade ele não vai atrás ele não pede um favor, né? Ele tem o direito de exigir do poder público. E nesse momento é que se demonstra, né, que a gente tem, como seja do judiciário, seja do Ministério Público, seja a classe política, os gestores públicos, tem que demonstrar o seu valor, tem que demonstrar para por que foram escolhidos, né? Porque estão ali naquela função. Nós sabemos que nós vivemos um regime republicano, um sistema democrático, que os mandatos políticos eles não são eternos, né? Mandatos políticos são temporários, com prazo certo de encerramento. Daqui a 4 anos, cada um dos senhores e senhoras estarão disputando a nova eleição. E a gente marcado, ele é reconhecido pelo aquilo que se faz, né? O vereador, o seu papel de fiscalizador, principalmente, né, que ele tem um papel legislativo, papel de propor projeto de lei, aprovar leis, projetos, e o prefeito, o gestor público, né, de implementar as políticas públicas. E nós, como geral, agentes públicos em geral, nós somos marcados, quando encerramos, né, quando nos aposentamos, ou no caso político, que deixa de exercer um cargo, um mandato político, ele tem a marca daquilo que ele fez. Se foi um bom gestor, foi um bom vereador, um bom membro do legislativo, ele vai ser reconhecido como tal. E é dessa maneira que eu espero que cada um dos senhores e senhoras seja reconhecido pelo grande trabalho que faço a partir de 1º de janeiro. Com essas palavras, declaro encerrada essa sessão e deixo aqui meu muito obrigado.